Cachorro Caramelo encontra Nicholas em estado grave abandonado em floresta fechada. O que esse cachorro caramelo encontrou naquela floresta muda tudo. Quando voltou da mata, machucado e cambaleando, ninguém da vila esperava que estivesse trazendo um menino desacordado nos braços do destino. O garoto, sem nome, sem lembrança e com os olhos assustados, parecia ter saído de um lugar que o tempo esqueceu. E o cachorro, fiel e atento, não se afastava dele por nada. Essa história se passa em um vilarejo marcado por tradições, lendas e laços antigos, e vai te levar por um caminho cheio de segredos, vínculos inesperados e viradas que ninguém poderia prever. Prepare-se para conhecer uma amizade improvável, desafios emocionantes e uma comunidade dividida entre o medo do desconhecido e a coragem de acolher. Curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa história que começa com um resgate e termina com uma revelação que vai mexer com você. O céu amanhecia num tom alaranjado, tingindo o vilarejo de um calor suave, mesmo que o chão ainda estivesse úmido das chuvas dos dias anteriores. Era abril, início da estação de estiagem, e os moradores de São Miguel dos Ipês já varriam suas calçadas com as folhas caídas da noite. A calmaria só era quebrada pelo latido de um cão conhecido de todos, o Caramelo da vila, apelidado por todos de Valente, por nunca recuar diante de nada. 3 dias. Já fazia 3 dias que Valente havia sumido floresta adentro. Na vila, isso causava mais alvoroço do que o sumiço de um prefeito. Ele era cachorro de ninguém, mas de todos ao mesmo tempo. Comia na venda do seu Arnóbio, dormia atrás da igreja aos domingos e acompanhava os meninos até o portão da escola. Era presença certa nas rezas do mês de maio e nas procissões com o andor de Santo Antônio. Dona Elza, com seus olhos cansados e cabelos presos em coque baixo, observava da varanda quando ouviu o tropel leve das patas de Valente sobre a terra batida. Levantou-se com dificuldade, puxando a manta sobre os ombros. Quando avistou o cão, levou a mão ao peito. Oh meu Deus do céu! Valente? O cachorro vinha devagar, corpo sujo de barro, patas arranhadas, o rabo meio abaixado, mas os olhos firmes. Carregava algo. Não, alguém. Enrolado em panos úmidos e sujos, um menino de no máximo 9 anos, pele amarelada, olhos semiabertos e o corpo mole como pano molhado. Ele estava desacordado, mas respirava com dificuldade. Valente rosnava baixinho sempre que alguém tentava chegar perto. O povo começou a se juntar, como era de costume, o padeiro, a costureira, 2 vizinhas fofoqueiras, e até o sacristão que vinha com o terço na mão. Todos murmuravam, especulavam, e olhavam para Dona Elza como quem espera uma decisão. Pra dentro, agora! Ela disse, firme, como quem ainda sabia dar ordens. Chamou Valente com a voz baixa, e o cão obedeceu sem hesitar. Levou o menino até o quartinho dos fundos, onde antes ficavam os retalhos e agora, de repente, havia uma vida inteira precisando de cuidados. As horas seguintes foram de silêncio, aflição e água morna com ervas. Dona Elza limpava o menino com delicadeza, enquanto falava sozinha, como era de seu costume. Onde será que você estava, meu filho? Sozinho nessa mata, sem ninguém. E por que só Valente te achou? O menino não respondia. Seus olhos abriam levemente, mas voltavam a fechar, pesados. Um pequeno ferimento na testa, arranhões nos braços, os pés descalços, inchados de tanto andar. Nenhuma mochila, nenhum documento, nenhuma pista. No início da noite, quando a vila já se enchia de cheiro de café coado e pão de queijo saindo do forno a lenha, uma jovem professora aposentada, Dona Cida, chegou com um estetoscópio que guardava desde os tempos de escola rural. Ainda não fala, Elza? Perguntou, colocando o instrumento no peito do menino. O coração tá fraco, mas tá firme. Valente observava tudo deitado ao lado da cama, os olhos atentos. Cada vez que alguém tentava levar o menino dali, mesmo que fosse só para dar banho, ele ficava inquieto. Não rosnava, apenas ficava em guarda. Era como se dissesse, eu trouxe, eu cuido. Durante os 2 dias seguintes, ninguém apareceu na vila procurando por uma criança desaparecida. Dona Elza colocou um pano no portão, um velho código da região que significava a criança sob cuidado. E mesmo assim, ninguém veio.
Tunico, como passou a ser chamado, até que se soubesse seu nome de verdade, começou a melhorar. Comia pouco, dormia muito, mas já reagia aos sons e luzes. Um dia, ao ouvir o sino da igreja, tapou os ouvidos e se encolheu no canto. Outra vez, ao ver um carro grande, começou a tremer. Mas o que mais chamava a atenção era a forma como ele se comunicava com Valente. O cachorro parecia entender tudo. Se o menino mexia os olhos para a porta, Valente se colocava lá. Se gemia, o cão latia, chamando Dona Elsa. Era como se tivesse sido treinado para protegê-lo, mas ninguém jamais vira esse tipo de treinamento na vila. Valente era vira-lata, livre, de rua. E agora, era guarda de um segredo. Na segunda semana, a vila inteira já sabia, e o cachorro Caramelo achou um menino perdido na mata. E como toda vila pequena, os causos começaram a surgir. É filho de cigano, dizia uma. É neto de índio, dizia outra. Ele veio de uma daquelas comunidades lá do fim do rio, onde ninguém entra. Na venda, seu Arnóbio mexia o café no bule e dizia, desse menino, e ele desenha um trem estranho. Fiz ele rabiscar na areia da calçada, parecia um lugar. Um lugar com uma espalha e uns símbolos. Não é coisa daqui, não. Dona Elsa, que até então achava que Tunico era só uma criança assustada, começou a desconfiar. Pediu a Dona Cida que trouxesse papel e lápis. O menino, ainda em silêncio, desenhou algo que parecia uma vila circular, cercada de árvores densas, com símbolos em volta que lembravam o artesanato indígena misturado com algo mais antigo, quase tribal. E ali, no centro do desenho, uma figura de 4 patas. Era Valente. O cachorro estava no desenho. Ele já fazia parte da história de Tunico antes mesmo de encontrá-lo? O mistério crescia. E Valente? Continuava firme. Seguia Tunico onde ele fosse, dormia ao lado da cama, latia só quando necessário. Mas algo dentro dele também mudava. Quem o conhecia notava, o Caramelo estava diferente. Mais calmo, mais atento, mais humano, diziam. Foi quando aconteceu o primeiro susto. Durante uma caminhada curta até a horta de Dona Elsa, o menino parou de repente e apontou para o mato. Seus olhos se arregalaram, as pernas tremiam. E com voz rouca, pela primeira vez, disse palavras, ali e não. Valente avançou na frente, rosnando baixo. Mas não havia ninguém. Só o silêncio espesso da floresta que, mesmo de dia, parecia esconder histórias não contadas. Dona Elsa, trêmula, segurou o menino no colo, o coração batendo forte. E naquele momento, sem que ninguém percebesse, o cheiro da mata mudou. O vento, que antes soprava leve, agora vinha denso, como se carregasse memórias antigas. E Valente, estava pronto para desenterrar cada uma delas. O cheiro da floresta parecia diferente desde o momento em que Tunico apontou para ela com medo nos olhos. Dona Elsa, velha conhecedora dos sinais da terra, percebeu logo que havia algo mais ali. O vento, antes calmo, carregava agora um sussurro áspero, como quem quer contar um segredo mas não tem coragem. Valente permaneceu parado diante da mata, o corpo rígido, orelhas em pé. Estava alerta. Muito mais do que o habitual. Seus olhos corriam entre as árvores, como se esperasse que algo se mexesse no meio da vegetação densa. Mas nada se mexia. Só o silêncio e o farfalhar das folhas. Tunico, encolhido no colo de Dona Elsa, tremia. Não dizia mais nada. Depois daquele ali, não, seu corpo fechou-se de novo, como uma concha acuada. Mas dentro dele, alguma coisa havia sido reativada. Naquela noite, um nevoeiro leve cobriu São Miguel dos Ipês. As árvores do entorno da vila pareciam sombras dançantes à luz dos lampiões. Valente ficou no batente da porta a noite inteira, sem deitar. Rosnava baixinho de vez em quando, como se percebesse algo que os humanos não podiam. Dona Elsa ficou sem pregar o olho. Preparou um chá de capim-santo e erva doce, mas a xícara esfriou sem que ela tomasse um gole. A presença do menino e o comportamento do cão mexiam com suas lembranças.
Era como se tudo aquilo tivesse um eco antigo, de quando ela era menina e ouvia os causos de sua avó, sobre crianças que vinham da mata, sobre tribos secretas e sobre lugares onde o tempo parava. Na manhã seguinte, um novo boato tomava a vila. Um grupo de jovens, que caçava tatu nas trilhas do outro lado do igarapé, havia encontrado vestígios de uma antiga clareira, com restos de objetos infantis, redes armadas entre árvores e um cobertor puído com letras bordadas, VNV. Seu Arnóbio foi o primeiro a ligar os pontos. NV. Pode ser o nome do menino. Ou da mãe. Vai saber. Mas que tem ligação, tem. Dona Elsa ouviu a notícia com um aperto no peito. A clareira descrita era próxima do ponto onde Valente costumava desaparecer nas últimas semanas antes de sumir por 3 dias. Ele conhecia aquele caminho. Talvez sempre tivesse conhecido. Ela chamou Dona Cida, que trouxe novamente papel e lápis. Com o rosto meio escondido pelos cabelos castanhos desgrenhados, Tunico desenhou mais uma vez. Desta vez, não a vila redonda, mas um símbolo, uma espécie de sol com círculos ao redor e uma linha que cortava o centro. Isso não é símbolo de escola, nem de brinquedo, disse Dona Cida. Parece, e cerimonial. Ou tribal. Valente deitou-se ao lado do papel e lambeu o canto inferior, como se confirmasse algo. Era difícil não pensar que aquele cachorro sabia mais do que parecia. No terceiro domingo desde o resgate, foi dia de missa. E, como de costume, a vila se reuniu na igrejinha azul, com bancos de madeira e as janelas abertas para o campo. Valente, que sempre ficava na porta da igreja durante a missa, dessa vez entrou e sentou-se ao lado de Tunico, que fora trazido por Dona Elsa no colo. O padre interrompeu a homilia. Meus irmãos, parece que hoje temos a presença de um anjo e seu protetor. Disse, olhando para a criança e o cachorro. A vila inteira aplaudiu. Mas Tunico se encolheu. Aquilo o deixava inquieto. Ele não queria aplausos, não entendia os olhares. Só se acalmava quando encostava a mão na cabeça de Valente. Depois da missa, uma senhora desconhecida abordou Dona Elsa. Eu conheço esse menino. A mulher tinha olhos pequenos, profundos, e cabelos grisalhos trançados até a cintura. Usava pulseiras de madeira no braço e vestia uma saia longa com estampas floridas. Como assim? Perguntou Elsa. Eu o vi antes, e há mais de ano. Numa trilha no norte da mata, perto de um velho acampamento. Havia outras crianças. Era um grupo alternativo, viviam isolados, sem contato com a vila. O que houve com esse grupo? Sumiram. De um dia pro outro. Como se tivessem evaporado. Só ficaram os restos do acampamento. Mas ele, e apontou para Tunico, se ele estava lá. Dona Elsa sentiu um arrepio subir pela espinha. A mulher seguiu andando, sem esperar resposta. Era como se tivesse dito o que precisava, e só. Naquela noite, Tunico teve febre alta. Suava, gemia, e chamava por alguém num idioma que ninguém entendia. Palavras misturadas, sílabas desconexas. Valente não desgrudava. Latia baixo, cutucava a testa do menino com o focinho, como se quisesse puxar a febre com o toque. Dona Cida, assustada, chamou o vaqueiro Jossa, o mais velho da vila, que conhecia trilhas e histórias da região como ninguém. Se ele veio dali, Dona Elsa, veio de onde o mato fecha. Lá tem lugares que nem a onça entra. Eu posso ir ver. Mas sozinho, não volto. Leva o Valente, disse Elsa, sem titubear. Jossa riu. O cachorro. Esse caramelo aí? Esse caramelo sabe o caminho melhor que qualquer um de nós. No dia seguinte, às 5 da manhã, Jossa partiu com Valente. Entraram na mata pelo lado da serra, onde a vegetação era mais densa, guiados por uma intuição quase silenciosa. Valente andava na frente, com o nariz colado ao chão, farejando. Depois de horas, chegaram a um antigo caminho de terra, quase fechado por raízes e cipós. Jossa se abaixou. Isso aqui, e é caminho de gente. Gente que não quer ser encontrada. Valente parou. Farejou o ar.
E começou a cavar num ponto específico, até encontrar um pedaço de tecido enterrado com pedras em cima. Era da mesma estampa que o cobertor encontrado pelos jovens caçadores. Valente carregava a prova, o tunico veio dali. Quando Jossa retornou, horas depois, Valente estava cansado, mas com o olhar determinado. E trouxe algo no focinho, um lenço de pano, antigo, sujo, com bordados floridos, o mesmo padrão usado em roupas típicas de grupos romeiros que costumavam cruzar aquela região há décadas. O lenço foi lavado, estendido no varal e deixado próximo a Tunico. Quando acordou da febre, com os olhos ainda molhados de suor, ele o viu e chorou. Não era um choro de dor, mas de reconhecimento. Valente pulou na cama, deitou-se ao lado do menino e suspirou. Dona Elsa, com o coração apertado, percebeu que a floresta começava a falar. E o menino começava a lembrar. O lenço ainda úmido pendia no varal quando Tunico acordou pela primeira vez sem febre. A brisa da manhã atravessava a janela entreaberta do quartinho nos fundos da casa de Dona Elsa, trazendo o cheiro de mato fresco e de bolo de milho assando no forno a lenha. O menino se sentou na cama sem precisar de ajuda. Seus olhos, embora ainda cansados, estavam diferentes. Algo havia despertado. Valente, como sempre, estava ali, com o queixo sobre as patas e os olhos fixos no garoto. Quando Tunico estendeu a mão, o cachorro chegou mais perto e encostou o focinho em sua palma. É dela, sussurrou o menino, olhando para o lenço pendurado. Dona Elsa, que entrava com uma tigela de mingau, quase deixou tudo cair. Você lembra? Tunico não respondeu diretamente. Pegou o lenço com delicadeza, cheirou e o apertou contra o peito. Era da minha avó. Era a primeira vez que ele dizia algo sobre sua origem. Dona Elsa sentou-se devagar ao seu lado, enquanto Valente trocava orelhas de posição, atento a cada palavra. Seu nome é mesmo Tunico? O menino hesitou. Depois, respondeu, me chamavam assim. Mas, acho que meu nome é Nicolas. A revelação causou alvoroço na vila. Não que alguém soubesse quem era Nicolas, mas agora o menino tinha nome, memória parcial e uma história com contornos mais nítidos. O nome Nicolas foi escrito na lousa da escola comunitária, nas anotações da professora aposentada e até nas orações da missa de domingo. Mas nem tudo era tranquilidade. Desde que Jossa e Valente encontraram os sinais na floresta, surgia na vila uma nova inquietação. Uma pergunta que pairava nas conversas de varanda e nos cochichos da venda: se havia uma comunidade escondida, por que ela nunca procurou o menino? A resposta parecia estar dentro do próprio Nicolas, mas a memória ainda era uma névoa. Ele lembrava de poucos, de uma fogueira, de tambores, de vozes femininas entoando cantigas que pareciam orações. E lembrava de Valente. Não como se o conhecesse antes, e mais como se o tivesse sonhado. Eu vi ele antes. Num sonho. Ele vinha me buscar. Na terceira semana de recuperação, Nicolas começou a caminhar mais forte. Acompanhado de Valente, saía pela trilha atrás da casa, onde cresciam pés de genipapo e onde Dona Elsa deixava retalhos de tecido secando ao sol. O menino parecia buscar algo, como se cada passo fosse uma tentativa de ativar a memória. Numa dessas caminhadas, encontrou uma pedra arredondada com inscrições leves, círculos, cruzes, linhas sinuosas. Mostrou a Dona Cida, que arregalou os olhos. Isso aqui é coisa de tradição indígena. Mas não é tupi puro. Parece uma amálgama, uma mistura de dialetos. Nicolas ouviu, mas permaneceu calado. Depois, com calma, disse: era isso que a minha avó usava para me ensinar a falar. A partir daí, surgiu uma nova subtrama: descobrir quem era essa avó e onde vivia essa comunidade isolada. Jossa, determinado, passou a reunir mapas antigos e cadernos de anotações deixados por exploradores locais que décadas atrás tentaram mapear a floresta próxima. Um deles, escrito à mão, mencionava um grupo sem registro, de práticas místicas, que vivia de forma reclusa. Enquanto isso, Valente começou a agir de forma ainda mais estranha. Certa manhã, o cachorro saiu sozinho e voltou horas depois com um pedaço de couro entre os dentes.
Nele, estava gravado um símbolo parecido com o que Nicholas desenhara semanas antes, o sol com círculos ao redor. Ele tá trazendo as memórias de volta, disse Dona Elsa. Mas o esforço parecia custar caro. Valente estava mais lento. Um pequeno corte na pata infeccionou, e precisou de tratamento com folhas e água morna. Nicholas ficou do lado o tempo todo. Quando o cachorro choramingava, ele murmurava palavras antigas. Palavras que ninguém compreendia, mas que acalmavam o cão como um canto de ninar. Era como se, pouco a pouco, os dois se curassem juntos. As noites voltaram a ser difíceis. Nicholas acordava com pesadelos. Em um deles, gritou tão alto que acordou a vila inteira. Ao ser confortado por Dona Elsa, só conseguiu dizer: "Eles não queriam que eu saísse." "Quem, meu filho?" "Os que estavam lá. Eles achavam que o mundo de fora era perigoso. Que iam nos tirar de lá." "E sua avó?" "Ela queria que eu conhecesse o mundo. Por isso me mandou. Valente veio me buscar." Aquela frase, "Valente veio me buscar", ecoou como revelação. A vila não sabia o que pensar. O cachorro Caramelo, antes apenas um vira-lata esperto, tornava-se agora uma espécie de guia, um elo entre mundos. Um protetor enviado por alguém que confiava mais nos instintos do que nos mapas. No mês seguinte, durante uma ventania forte que derrubou telhas e sacudiu árvores, um galho antigo caiu do pé de gameleira na entrada da floresta. Ali, sob o tronco exposto, surgiu um velho baú de madeira, enroscado em raízes. Dentro, estavam mantos cerimoniais, colares de sementes, desenhos em papel grosso e um caderno úmido, mas ainda legível. Nele, relatos em português arcaico e um nome assinado várias vezes, em Violeta N. Dona Elsa segurou o caderno nas mãos como se fosse um tesouro sagrado. Violeta, e sua avó era essa? Nicholas, ao ver o nome, começou a chorar silenciosamente. Depois, apenas confirmou com a cabeça. O caderno narrava uma tentativa de construir uma comunidade alternativa em harmonia com a mata, longe da corrupção da cidade. Havia anotações sobre rituais, ensino de línguas indígenas e atividades com crianças. Mas nas últimas páginas, havia desespero. Estão se fechando demais. Não querem mais sair. Tenho medo de que o isolamento os transforme. Nicholas precisa conhecer o mundo. Precisa entender o equilíbrio. Valente aparece sempre nos meus sonhos. Um cão dourado, forte. Ele virá quando for a hora. Dona Cida, Dona Elsa e Jossa se entreolharam. A ligação era clara. Violeta havia pressentido tudo. Havia mandado seu neto embora, sabia que seria difícil e confiara num cão que nem conhecia. Nos dias seguintes, a vila se mobilizou. Resolveram aceitar Nicholas como filho da comunidade. Prepararam documentos, buscaram apoio da paróquia e até envolveram um juiz de paz local para garantir que o menino ficasse sob a guarda de Dona Elsa. Mas havia um impasse, o menino dizia que não poderia ficar ali se Valente fosse tirado dele. E houve boatos, sussurros, de que alguém queria levar o cachorro para exames, por conta de seu comportamento incomum. Ele fica comigo, disse Nicholas, firme, diante de todos. Ele me salvou. E eu não vou deixá-lo. A vila se calou. Nunca tinham visto o menino tão decidido. Nem o cachorro tão sereno. Em meio à confusão, uma mulher reapareceu na vila. Era a mesma que dissera conhecer o menino. Mas desta vez, trouxe alguém, uma senhora de cabelos muito brancos, apoiada em um bastão de madeira entalhada. Nicholas saiu correndo da casa de Dona Elsa ao vê-la, gritando, "Vó!" A mulher, com lágrimas nos olhos, abriu os braços. Os dois se abraçaram no meio da praça, enquanto Valente se aproximava devagar, sentando-se ao lado deles, olhando com ares de missão cumprida. A avó olhou e sorriu. "É você, né? Você veio mesmo." A praça estava em silêncio. Até os galos, sempre inquietos no fim da tarde, pareciam entender que algo solene acontecia ali. Nicholas, agarrado à avó, Dona Violeta, soluçava baixinho, afundando o rosto na manta que ela trazia sobre os ombros.
Era um reencontro marcado não só pela saudade, mas também pela certeza de que, contra todas as probabilidades, um milagre havia acontecido. Valente sentou-se ao lado dos dois. Sua cauda balançava suavemente, como se reconhecesse aquele abraço como parte de algo que ele também tinha procurado. Dona Violeta olhou para o cão com ternura e tocou sua cabeça com a palma da mão. Ele é o guia. O mesmo dos meus sonhos e do dia em que mandei meu neto embora. A vila inteira acompanhava o reencontro em volta, em silêncio respeitoso. Dona Elsa estava com os olhos marejados. Dona Cida, emocionada, segurava um lenço. Até seu Arnóbio, que nunca largava o cigarro de palha, parou de fumar. Havia uma presença ali, algo sagrado, ancestral. Naquela noite, a casa de Dona Elsa ficou cheia. Sentados ao redor da mesa rústica de madeira, Nicolas, Violeta, Elsa, Cida e Jossa partilhavam pão de queijo e café fresco. Valente dormia no batente da porta, com uma das orelhas eretas, sempre vigilante. A comunidade onde vivíamos se chamava Tavé, que significa o entre raízes, na língua que misturava tupi e outras falas ancestrais, começou Violeta. Formamos o grupo no fim da década de 80. Eu era professora de linguística e quis buscar uma forma de vida mais harmônica com a terra. Fomos 10 famílias. Depois, 5. E, por fim, só 3 adultos e 7 crianças. Vocês não tinham contato com ninguém de fora? Perguntou Dona Cida. Tínhamos, no começo. Mas com o tempo, alguns começaram a temer que a vila contaminasse as crianças com valores do mundo corrompido. Fecharam os acessos, mudaram rotas, esconderam trilhas. E Nicolas? Era diferente. Curioso, sensível. Sempre quis conhecer além da mata. Mas isso começou a ser visto como ameaça. Começaram a controlá-lo. Eu temia que ele fosse isolado de vez, sem chance de decidir por si. Então escrevi no caderno. E pedi aos espíritos da mata que enviassem ajuda. Ela olhou para Valente, que agora ressonava levemente ao vento da noite. Ele apareceu. Numa visão, depois em um sonho e então, na clareira. Pensei que era imaginação. Mas ele entrou no acampamento certo dia, como se soubesse exatamente onde estava. O mistério se adensava, mas agora havia conexão emocional, testemunho e até pistas físicas. O lenço, o caderno, a pedra, o couro e todas as peças de um quebra-cabeça agora claro para todos. Valente não era apenas um cão de rua esperto, era um elo entre mundos, como as lendas antigas contadas pelas parteiras e benzedeiras da região. E por que você demorou tanto para vir buscar Nicolas? Perguntou Dona Elsa, com delicadeza. Violeta baixou os olhos. Porque fui expulsa. Um dia, quando perceberam que eu estava preparando para sair, me forçaram a partir. Achavam que eu traria perigo ao grupo. Esperei por sinais dele por anos. Mas nunca vieram. Até que essa senhora se apontou para a mulher que a acompanhará na praça, viu a criança na vila. E você tem ideia de onde está o resto do grupo? Sumiram. O lugar que era nossa casa e desapareceu. A floresta fechou. Literalmente. As trilhas que existiam, se apagaram. Como se o mato quisesse esconder o que havia ali. Jossa pigarreou, pensativo. Pode ser que a própria terra quis apagar aquela escolha. Lugar que rejeita o mundo, às vezes, é engolido por ele. Nos dias que seguiram, Nicolas voltou a falar com mais frequência. Aos poucos, recuperava palavras, lembranças, sabores. Valente se tornava mais companheiro que nunca. Quando a avó passava a mão nos cabelos do neto, o cachorro também se aproximava, como se desejasse compartilhar do afeto. Mas nem tudo era tranquilidade. Dona Elsa começou a perceber um comportamento estranho no cachorro. À noite, ele se afastava da casa. Ia até a beira da floresta, ficava olhando fixamente para o interior escuro e denso. Latia 1, 2 vezes. Depois, voltava. Repetia isso todas as madrugadas. Como se estivesse chamando algo. Ou alguém.
E então veio a primeira grande virada. Na terceira madrugada seguida desse comportamento, Nicholas acordou de sobressalto. Suava frio, os olhos assustados. Eles me chamaram. Dona Elsa o acalmou. Valente correu até ele e colocou o focinho sobre seu peito. Estavam em círculo. Diziam que precisam de mim. Que estou quebrado aqui, longe do lugar de onde vim. Que preciso voltar para me curar por completo. Dona Violeta entrou no quarto. Eles sabem que você saiu. E estão tentando te puxar de volta. Não por mal. Mas porque tem medo do que o mundo pode te transformar. Nicholas se calou. Depois olhou para Valente. Mas eu escolho ficar aqui. Porque aqui e eu posso ser eu mesmo. Valente latiu uma vez, como um selo àquela decisão. No fim daquela semana, foi organizada uma festa na praça da vila. Não era uma comemoração oficial, nem religiosa, mas uma homenagem. Dona Cida organizou danças com os alunos da escolinha, seu Arnóbio fez pamonha e cocada, e Dona Elsa preparou seu famoso bolo de fubá com queijo. Mas o ponto alto foi quando Nicholas, com a ajuda de Jossa, acendeu uma pequena fogueira e, com Violeta ao lado, entoou uma canção de sua antiga aldeia. A letra era suave, cheia de vogais abertas e sons que lembravam o vento entre as árvores. E ali, diante de todos, pela primeira vez, ele falou com voz firme: Eu sou Nicholas. Nasci em meio à floresta. Mas escolhi viver aqui. E fui guiado por Valente. Ele não é só um cachorro. Ele é meu caminho. Os olhos de Dona Elsa se encheram de lágrimas. Jossa apertou o chapéu contra o peito. E muitas das mulheres mais velhas da vila murmuravam orações, tocadas pela força daquele momento. Mas então, numa tarde cinzenta, quando o céu prometia uma daquelas chuvas pesadas do meio do ano, algo mudou. Valente não voltou da caminhada. Nicholas esperou por horas, sentado na varanda, com os olhos fixos na trilha. Mais nada. Nenhum latido. Nenhum farfalhar. Só o som grave dos trovões que se aproximavam. Ele sempre volta, dizia. Sempre. Mas naquela noite, não voltou. Ao amanhecer, a vila já estava mobilizada. Jossa, Dona Cida e outros 5 moradores partiram em busca do cachorro. Nicholas quis ir junto, mas Violeta pediu que esperasse. Chorando, ele assentiu. Horas depois, a chuva cessou. E então, lá vinha Valente. Machucado, molhado, mas com algo preso ao pescoço, uma tira de tecido trançado, com o símbolo da clareira. E uma pequena pulseira de madeira. Dona Elsa leu nas marcas da peça, deram um sinal de que a floresta tinha aceitado a escolha de Nicholas. Ele era livre para viver sua vida. E Valente, e era seu guardião. A pulseira era de uma madeira escura, entrelaçada com cipó seco e sementes de açaí polidas. Sobre o fecho, uma inscrição pequena, quase invisível, 2 traços cruzados por um espiral. Dona Violeta reconheceu na hora. É o símbolo do conselho antigo. Significa a aceitação, ou explicou com a voz trêmula. Eles reconhecem a saída de Nicholas. E mais, aceitam que Valente o proteja no mundo de fora. Nicholas segurava a pulseira como se fosse um medalhão sagrado. Colocou-a no pulso com cuidado, e Valente, mesmo ainda cansado do esforço, se aproximou e lambeu a mão do menino com um carinho contido, como quem diz, missão cumprida, mas não encerrada. Dona Elsa fez chá de boldo e cobriu Valente com um lençol grosso. O cachorro dormiu o dia inteiro. De tempos em tempos, mexia as patas como se estivesse correndo. Dona Cida acreditava que ele sonhava com as trilhas da mata. Jossa achava que era só cansaço. Mas Violeta via outra coisa. Ele está se comunicando, disse, olhando o cão com ternura. Sonha com lugares que ainda precisamos encontrar. Com a aceitação da antiga comunidade e a recuperação emocional de Nicholas, a vila entrou numa fase mais serena. Mas, como toda transformação profunda, havia agora outras perguntas: o que fazer com tanto conhecimento ancestral?
Como preservar a história de Nicholas e do grupo Otavel sem colocá-los em risco? Foi nesse clima de dúvida e descoberta que Dona Cida teve uma ideia: vamos construir um espaço de memória aqui mesmo. Um lugar onde Nicholas possa ensinar o que sabe, e onde possamos aprender com ele e com Valente. A proposta foi bem recebida. Começaram a juntar madeira, telhas, pedaços de pano para a decoração. A antiga escola desativada atrás da igrejinha foi escolhida para ser restaurada como Casa das Raízes. Nicholas ajudava como podia. Desenhava símbolos nas paredes, pintava com tintas feitas de urucum e genipapo. O cheiro forte das sementes esmagadas misturava-se ao barro e à madeira, criando um ambiente vivo, ancestral, vibrante. Valente, por sua vez, acompanhava tudo com seu passo manso e silencioso. Embora mais lento desde o último retorno da mata, ainda era a alma do lugar. Dormia em frente à porta, acompanhava as crianças, alertava com um latido se alguém se afastava demais. Certo dia, enquanto organizava papéis antigos com Dona Cida, Nicholas encontrou entre as folhas secas um mapa esquemático da floresta. Não era preciso nem científico, feito à mão, com símbolos que apenas quem cresceu entre aquelas árvores poderia entender. Ao fundo, uma marca em vermelho com o desenho de uma folha de ingá entrelaçada por espinhos. Esse é o coração da clareira, ou disse Violeta, ao ver o desenho. Um lugar sagrado. Só se vai até lá se for chamado. Nicholas olhou para Valente, que o fitava com os olhos muito abertos. A gente vai? Valente se levantou, andou até o portão da Casa das Raízes e olhou para a trilha. A expedição foi preparada com cuidado. Jossa, Dona Cida e mais 2 jovens fortes da vila se ofereceram para acompanhar. Dona Elsa fez bolinhos de chuva e colocou num pano junto a frutas secas e cabaças com água de cocô. A floresta, naquele dia, estava diferente, úmida, mais silenciosa. Os pássaros pareciam observar em silêncio respeitoso. O vento não sacudia as folhas, apenas sussurrava entre os galhos altos. A caminhada durou quase 3 horas. O mato ia se fechando pouco a pouco. Valente andava na frente, mas parava a cada cruzamento natural, como se ponderasse. Em uma bifurcação, lambeu o chão, girou 3 vezes, e então seguiu por um caminho estreito à direita, quase imperceptível a olhos humanos. Aqui, disse Nicholas, confiante. O grupo andou por mais 20 minutos até que uma clareira se abriu como um respiro no meio da floresta. Era circular, cercada por árvores altíssimas, e o chão estava coberto por folhas amarelas e cinzentas. No centro, um pequeno totem de pedra e madeira, com as mesmas inscrições do caderno de Violeta. Valente parou diante do totem e sentou-se. Nicholas o seguiu. Foi aqui que ela se despediu de mim. Eu lembro. Ela me entregou um pano com ervas e disse: siga quem não fala com palavras, ele te mostrará os sons do mundo. Dona Cida anotava tudo num caderninho com capa de couro. Era como registrar uma revelação. Violeta fechou os olhos, e em voz baixa, entoou a antiga canção de despedida. Uma melodia ancestral, com palavras desconhecidas. Ao terminar, Valente se deitou. E, então, algo surpreendente aconteceu. Do alto de uma das árvores, um grupo de pássaros escuros começou a cantar. Não era um canto comum. Eram notas repetidas em ritmo, como uma resposta à canção. Todos ficaram imóveis. Nicholas segurava a mão da avó. Valente apenas olhava, com olhos serenos e molhados. Na volta, ninguém falou. Era como se o tempo tivesse parado naquela clareira. De volta à vila, a Casa das Raízes foi inaugurada com uma pequena cerimônia. Nicholas acendeu a primeira vela. Valente carregou uma pequena cesta com flores do campo na boca e as deixou diante de um altar feito com cipós e folhas trançadas. A vila se emocionou. Naquela noite, enquanto a fogueira crepitava e crianças dançavam ao som do violão de seu Arnóbio, Nicholas sentou-se ao lado de Valente. A gente tem casa agora, né? Valente respondeu com um suspiro pesado, e deitou a cabeça no colo do menino. Passaram-se mais 2 meses. A Casa das Raízes virou ponto de encontro para todos da região.
Pessoas de vilas vizinhas vinham conhecer a história do menino e do cachorro que o guiou pela floresta. Dona Elsa e Violeta revezavam nos cuidados. A memória de Nicholas estava quase toda de volta, ao menos, o que realmente importava. Mas ainda havia uma última pendência. Ele precisa se libertar da dor da separação, disse Violeta, certa manhã. Não podemos construir futuro se ainda sentimos culpa do passado. Dona Elsa assentiu. Decidiram, então, fazer um ritual simbólico de encerramento. Nicholas escreveria uma carta para o que ficou para trás, para a floresta, para aqueles que o prenderam, para a avó de quem teve que se afastar, para a comunidade que desapareceu. Não uma carta de raiva, mas de despedida. E ele escreveu. Com lápis de carvão e papel grosso. Eu fui parte de vocês. Mas agora sou parte do mundo. Levo comigo as raízes, mas não os muros. Estou em paz porque escolhi. E fui guiado com amor. Obrigado por tudo. Adeus. Dobrou o papel e amarrou com uma tira do tecido antigo que usava no pescoço quando chegou à vila. Naquela tarde, acompanhado de Valente e Violeta, Nicholas foi até o rio. Com um pequeno barco feito de folhas e cipós, colocou a carta dentro e soltou na correnteza. Valente latiu uma vez. E ficou olhando até que a embarcação sumisse entre as curvas do rio. A estação das chuvas passou. A mata ficou mais verde. A vila prosperava. E Valente agora era uma figura lendária. Recebia visitas, bilhetinhos, pedidos de sorte, orações. As crianças o amavam, os adultos o respeitavam. Nicholas crescia forte. E com ele crescia o legado da floresta. Já ensinava os primeiros traços da antiga língua na escola. Plantava com os moradores, ajudava na venda de Dona Cida, aprendia as coisas do mundo com entusiasmo e respeito. Mas sempre ao lado de Valente. Certa tarde, depois de correr pelas trilhas com outras crianças, ele se deitou ao lado do cão e falou: Você não é só meu guardião. Você é meu melhor amigo. Valente não respondeu. Mas o jeito como se encostou no peito do menino era mais que palavra. Era a raiz. Era a casa. Era coração. A seca tinha chegado de mansinho naquele ano. O chão da vila já não era tão úmido e macio como nos meses anteriores. Os riachos que cortavam os arredores minguavam lentamente, deixando pedras à mostra e musgos secando ao sol. Mas ninguém reclamava. Depois de tanta mudança, cada estação parecia um presente, até mesmo os dias mais secos traziam a sensação de permanência. Nicholas se adaptava à rotina com alegria. Aprendia a ler e escrever com Dona Cida, fazia contas com seu Arnóbio, plantava com Jossa e aprendia-os. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Nomes das ervas com Dona Elsa. E, à noite, quando o céu se acendia com estrelas, sentava-se ao lado de Valente e contava histórias da floresta, as que lembrava e as que sentia no coração, mesmo sem saber de onde vinham. A casa das raízes agora tinha bancos de madeira, estantes com desenhos das crianças, paredes pintadas com mãos coloridas e folhas secas penduradas como sinos. Era viva. Pulsava como a mata. Ali, ninguém se sentia sozinho. Na segunda semana de agosto, algo inusitado aconteceu. Um grupo de pesquisadores chegou à vila. Eram 3, uma botânica, um antropólogo e uma professora de história indígena. Haviam ouvido falar de Nicholas e da história de Valente através de um padre de outra cidade, que tinha visitado a vila meses antes. Vieram humildemente, com mochilas nas costas, botas embarradas e olhos curiosos. Não estamos aqui para explorar, só para entender, disse a botânica, chamada Marta. A floresta sempre esconde mais do que revela. E às vezes, é num menino e num cachorro que mora a chave de tudo. Nicholas ficou tímido no início. Mas Valente se aproximou dos visitantes sem medo. Cheirou os calçados, as mãos, e depois de uma volta completa ao redor deles, deitou-se com tranquilidade.
É a bênção dele, brincou Jossa. Se Valente confia, a vila confia. Durante dias, os pesquisadores ficaram hospedados nas casas dos moradores, ajudando com tarefas e escutando. Gravaram depoimentos de Violeta, Dona Cida, e até de seu Arnóbio. Mas foi com Nicolas que tiveram o maior cuidado. Marta pediu permissão para registrar os desenhos dele e até gravar algumas das canções que ele aprenderá com a avó. Isso precisa ser preservado, disse ela, emocionada ao ouvir uma canção entoada em meio à mata, durante uma caminhada até a clareira sagrada. São vozes antigas. E estão vivas nele. Mas o momento mais surpreendente ocorreu durante uma visita à clareira. Ao chegar ao centro, onde o totem permanecia firme entre as raízes grossas, o antropólogo, chamado Daniel, ajoelhou-se. Tocou a madeira com delicadeza e disse, isso aqui, e esse símbolo, e eu já vi antes. Puxou da mochila um caderno velho, com folhas amareladas. Era o diário do seu avô, também antropólogo, que havia desaparecido durante uma expedição na década de 60. O último desenho do caderno mostrava exatamente o símbolo da clareira. Nicolas se aproximou. Esse homem, e disse ele, apontando para um retrato antigo colado na capa do diário. Eu lembro dele. Todos se entreolharam, espantados. Como assim, Nicolas? Perguntou Violeta. Ele esteve lá. Quando eu era pequeno. Ele falava pouco, mas fazia desenhos. Ele me ensinou a pegar água das folhas sem machucar a planta. Depois, sumiu. Daniel ficou mudo por um tempo. Depois caiu de joelhos, chorando. Aquela revelação não apenas resolvia um mistério antigo da sua família, mas também ligava o passado da comunidade desaparecida com o presente de forma real, talvez, e ele tenha escolhido ficar, sussurrou. A notícia se espalhou. A história de Nicolas, de Valente da Vila começava a chamar a atenção fora dos limites da floresta. Algumas reportagens pequenas saíram em jornais locais. Visitantes começaram a chegar com mais frequência, com respeito, querendo entender, ouvir, aprender. Valente era o anfitrião de todos. Aprenderá a reconhecer intenções. Aproximava-se de quem vinha em paz, e ignorava quem apenas buscava a curiosidade vazia. Havia até quem dizia que ele olhia a alma ou das pessoas. As crianças começaram a chamá-lo de o coração da mata. E assim o nome ficou. Um dia, durante uma roda de histórias na Casa das Raízes, uma senhora muito idosa, chamada Teresa, levantou a mão. Vivia numa vila vizinha e tinha vindo a convite de Marta. Quero contar algo que talvez explique essa ligação do cachorro com o menino. Todos se calaram. Antigamente, acreditávamos que alguns cães não eram apenas animais. Eram espíritos antigos, reencarnados para guiar humanos em momentos difíceis. Chamávamos esses cães de Okairos, o tempo certo. Eles apareciam quando o destino de uma pessoa precisava ser desviado do sofrimento. Todos olharam para Valente, que descansava debaixo da janela, com o focinho nos pés de Nicolas. Ele é um Kairos. E agora que a missão foi cumprida, talvez esteja esperando pelo próximo chamado. Nicolas abaixou os olhos. A ideia de se separar de Valente doía mais do que ele queria admitir. Mas, no fundo, uma parte dele sabia, e nada tão sagrado dura para sempre do mesmo jeito. No mês seguinte, a vila organizou uma celebração nunca antes vista. A festa da raiz e do vento. Era uma forma de agradecer a terra, as águas e as histórias. E também de homenagear Valente. Houve dança, cantos, fogueira. Um altar de folhas secas foi montado no centro da praça, com oferendas feitas pelas crianças, bonecos de barro, desenhos, colares de sementes. Nicolas fez um discurso breve, mas tocante. Valente me salvou. Me trouxe de volta. Me mostrou que eu podia confiar. E me ensinou que família é quem cuida da gente, mesmo sem dizer nada. Eu sou quem sou porque ele escolheu me proteger. Valente, ao ouvir a voz do menino, levantou-se. Caminhou até o centro da praça, parou diante da fogueira e latiu uma vez. Foi o latido mais cheio de significado que a vila já ouvirá. Todos aplaudiram. Alguns choraram.
Outros fizeram o sinal da cruz. Era um momento místico, puro. Com o passar dos dias, Nicholas começou a ter novos sonhos. Mas não com a floresta, se sim com lugares que nunca tinha visto. Uma montanha com gelo no topo. Um rio largo que tocava o mar. Um campo cheio de flores amarelas até onde a vista alcançava. Contou para Violeta, que o escutou com carinho. Você está crescendo. E seu espírito já quer conhecer o mundo. Nicholas ficou quieto por um tempo. Mas não quero ir sem ele. Violeta olhou para Valente, que dormia aos pés da cadeira. Talvez ele vá com você. Ou talvez fique para guiar outro. Os guias seguem o tempo certo, não os nossos desejos. A vila aceitou que o menino tinha horizontes maiores. Com a ajuda dos pesquisadores e da comunidade, organizaram uma forma para que ele continuasse os estudos na cidade, mas sem perder o vínculo com suas raízes. Nicholas passou a ir 2 vezes por semana para a cidade vizinha, onde frequentava uma escola pública e levava, no estojo, um galinho de comaru, dado por Dona Elsa, para lembrar quem ele era. Valente o acompanhava sempre. Deitava-se na porta da escola, esperava as aulas terminarem e voltava com ele, como se fosse o responsável oficial. Certa tarde, depois de uma aula sobre ecossistemas, Nicholas perguntou à professora se o ser humano destruir tudo, as árvores ainda vão falar com os animais? A professora sorriu, mas respondeu com seriedade, talvez. Porque os animais escutam com o coração. Como o seu amigo aí. Nicholas olhou para Valente, que o observava da porta da sala. E sorriu também. A vila agora era exemplo de preservação cultural. O governo estadual ofereceu apoio para transformar a Casa das Raízes em ponto oficial de memória viva. Mas todos fizeram questão de dizer que aquilo só foi possível porque um cachorro caramelo guiou um menino de volta ao mundo. E esse menino decidiu compartilhar tudo o que aprendeu com o mundo que antes o assustava. Mas o que ninguém conseguia explicar completamente era como Valente sabia exatamente onde encontrar Nicholas naquela clareira. Alguns diziam que era destino. Outros, que era espiritual. Mas Jossa, numa conversa com Dona Elsa na varanda, perguntara ao ChatGPT a vila agora era exemplo de preservação cultural. O governo estadual ofereceu apoio para transformar a Casa das Raízes em ponto oficial de memória viva. Mas todos fizeram questão de dizer que aquilo só foi possível porque um cachorro caramelo guiou um menino de volta ao mundo. E esse menino decidiu compartilhar tudo o que aprendeu com o mundo que antes o assustava. Mas o que ninguém conseguia explicar completamente era como Valente sabia exatamente onde encontrar Nicholas naquela clareira. Alguns diziam que era destino. Outros, que era espiritual. Mas Jossa, numa conversa com Dona Elsa na varanda de sua casa, deu sua opinião com o pragmatismo simples que o caracterizava: o cachorro sabe o cheiro da floresta mais que a gente. Ele sente a vida em cada folha, o tempo em cada raiz. Quando Nicholas estava perdido, Valente seguiu a memória da mata, não a dele, mas a da própria terra. Dona Elsa concordou, mexendo o café com calma. Isso explica porque ele não falava só com o menino, falava com o mundo inteiro. A vila inteira parecia pulsar nesse ritmo, passado e presente, terra e gente, silêncio e latidos. Com o inverno chegando, Nicholas ganhou um casaco de lã feito pela Dona Cida. Valente, apesar do pelo curto, estava mais forte e parecia aproveitar o frio para correr mais longe. As manhãs eram nítidas, com um cheiro de mato queimado e café fresco invadindo as casas. Nicholas passava cada vez mais tempo na Casa das Raízes. Organizando desenhos, contando histórias para crianças de outras vilas, escrevendo pequenas narrativas sobre a vida na floresta. E foi numa dessas manhãs que, ao mexer numa caixa de madeira guardada sob a mesa, encontrou algo que não esperava. Era um pequeno objeto, quase esquecido, uma bússola antiga, com a base de madeira e o vidro um pouco arranhado, mas ainda intacta. Nicholas a segurou com reverência. Quem será que usou isso? Perguntou-se. Marta, a botânica que ainda estava na vila, percebeu o interesse do menino e explicou: essa bússola foi encontrada no acampamento do seu avô. Ela guia quem não sabe para onde ir, mas sente que precisa chegar em algum lugar.
Nicholas colocou a bússola no bolso do casaco, sentindo seu peso. Valente sentou-se ao lado dele, como se compreendesse a importância do objeto. Naquela noite, ao olhar as estrelas, Nicholas sentiu que havia algo além da floresta, algo mais vasto para descobrir. Não tinha pressa, mas uma certeza: seu caminho seria longo, e ele não estava sozinho. Valente deitou-se ao seu lado, cabeça sobre os joelhos do menino, e fechou os olhos. Nicholas sorriu, apertou a mão do cão, e sussurrou: a gente vai longe, amigo. O amanhecer na vila era sempre uma surpresa para Nicholas. A luz suave filtrada pelas folhas parecia contar histórias que só quem escutava com o coração podia compreender. Valente, como sempre, já estava de pé, farejando o ar e explorando cada novo cheiro da manhã. Nicholas ajustou a mochila nas costas, colocou a bússola antiga no bolso interno e chamou o cachorro: vamos, Valente. Hoje é dia de aula na cidade, mas acho que o que vou aprender por lá vai ser só parte da jornada. Valente abanou o rabo e correu na frente, como se entendesse que o caminho estava só começando. Ao chegar à escola, Nicholas sentiu o olhar atento dos colegas. Alguns já o conheciam, outros apenas ouviam falar. O menino tinha mudado muito, e Valente era a figura que mais chamava a atenção, um cão que parecia ter vindo direto da floresta, com olhos sábios e olhar firme. Durante a aula, o professor falou sobre a importância da preservação ambiental, algo que Nicholas absorvia com atenção especial. Levantou a mão e compartilhou uma experiência que teve na floresta, explicando sobre a conexão entre as plantas, os animais e as pessoas. Na floresta, tudo tem um ciclo. A água, as raízes, o vento, e eles contam segredos para quem sabe escutar, disse ele. Os colegas ficaram curiosos. O professor sorriu satisfeito: esse é um aprendizado que não se encontra só nos livros. Ao voltar para a vila, Nicholas encontrou Dona Cida esperando na praça, com uma cesta cheia de frutas frescas e pão caseiro. Trouxe um lanche para você e o Valente, disse ela, com um sorriso caloroso. Vai precisar de energia para a caminhada até a clareira hoje à tarde. Nicholas agradeceu e acariciou o cachorro, que já estava abanando o rabo, animado. Hoje vou mostrar a clareira para Marta, Daniel e a professora Ana. Eles querem aprender mais sobre o lugar. É bom que eles vejam com os próprios olhos, concordou Dona Cida. Assim respeitam a floresta de verdade. Durante a caminhada pela trilha, Nicholas percebeu como a floresta mudava com as estações. As folhas secas formavam um tapete dourado no chão, e o ar estava impregnado do cheiro doce das flores que ainda resistiam ao frio. Valente caminhava ao lado, atento, farejando cada arbusto, como se tivesse um mapa invisível na cabeça. Ao chegar na clareira, o grupo sentou-se em círculo ao redor do totem. Marta tirou fotografias, Daniel fez anotações, e Ana observava tudo com olhos brilhantes. Este lugar é especial, disse Ana. A cultura que vive aqui é uma ponte entre passado e presente. Nicholas contou como Valente o havia encontrado, guiado pelo instinto e pela floresta, e como isso mudará a vida dele. Durante a visita, Nicholas sentiu algo estranho. Um sussurro leve, quase inaudível, vindo das árvores. Virou-se para Valente, que parou de repente e olhou fixamente para um ponto entre os troncos. O que foi, amigo? Perguntou. Valente latiu baixo, indicando que deveriam seguir. Nicholas hesitou, mas confiou. Caminharam por um atalho que ele jamais havia notado, até chegarem a uma pequena clareira escondida, coberta por musgo e folhas. Ali havia uma pedra com inscrições antigas, coberta por cipós e trepadeiras. Isso é novo, disse Daniel, surpreso. Nunca vi antes. Nicholas tocou a pedra e sentiu um arrepio. Parecia que a terra guardava mais segredos do que ele podia imaginar. Ao voltar para a vila, compartilharam a descoberta. A comunidade ficou intrigada, mas também esperançosa. Talvez aquelas inscrições fossem parte da história perdida que tanto buscavam. A partir daquele momento, a Casa das Raízes ganhou uma nova missão: decifrar o passado escondido da floresta. Dias depois, Nicholas foi convidado para participar de uma reunião importante. A vila estava decidida a proteger a área da clareira secreta e preservar as inscrições.
Mas havia um problema: um projeto do governo planejava construir uma estrada que passaria perto da floresta, ameaçando o ecossistema. Não podemos deixar que a floresta sofra, afirmou Marta. E precisamos da ajuda de todos para convencer as autoridades. Nicholas sentiu o peso da responsabilidade crescer. Sabia que aquela luta não seria fácil. Valente parecia entender a gravidade da situação. Passava mais tempo ao lado do menino, transmitindo calma e força. Nicholas decidiu que precisava agir. Organizou com as crianças da vila uma série de encontros para discutir o impacto da estrada e buscar alternativas. As conversas eram difíceis, com opiniões diferentes, mas sempre terminavam com um sentimento de união e esperança. Um dos obstáculos que enfrentaram foi a falta de informação técnica sobre a estrada. Muitos moradores não sabiam exatamente onde ela passaria e quais danos causaria. Nicholas pediu ajuda a Marta e Daniel para criar um mapa visual e apresentações simples, para que todos entendessem. Durante semanas, prepararam o material, que foi apresentado em uma assembleia da comunidade. No dia da assembleia, a praça estava lotada. Valente sentou-se na frente, ao lado do menino, que se sentia nervoso mas confiante. Nicholas falou com a clareza de quem conhece cada canto da floresta. Essa estrada pode trazer progresso, mas também pode destruir o que temos de mais precioso. Nossa história, nossa casa, nosso futuro. Podemos encontrar um jeito de preservar tudo e crescer juntos. Os moradores aplaudiram, emocionados. O movimento ganhou força e chamou a atenção de organizações ambientais da região. Elas se uniram à causa, trazendo recursos e apoio técnico. Nicholas e Valente passaram a ser símbolos da luta pela preservação. Mas a batalha ainda estava longe do fim. Durante uma das reuniões com autoridades, Nicholas teve que enfrentar a pressão de empresários que viam a estrada como lucro. Eles argumentavam que a floresta era apenas um obstáculo para o desenvolvimento. Nicholas sentiu o coração apertar, mas lembrou do olhar firme de Valente e da força da vila. A floresta não é só um obstáculo, disse ele, com voz firme. É um lar. E precisamos respeitar isso. Enquanto isso, a relação entre Nicholas e Valente continuava se aprofundando. O menino aprendeu a entender os sinais do cachorro, a interpretar os movimentos do corpo e até a linguagem silenciosa dos olhos. Havia momentos de vulnerabilidade, como quando Nicholas se sentia cansado ou desanimado. Valente então se aproximava, encostava a cabeça e ficava ali, transmitindo conforto. No meio de toda essa luta, Nicholas começou a perceber que o segredo das inscrições antigas poderia ser a chave para convencer as autoridades. Ele e os pesquisadores trabalharam para traduzir os símbolos, que falavam sobre a importância da floresta como fonte de vida e equilíbrio. Essa descoberta ganhou destaque em um artigo científico, que chamou ainda mais atenção para a causa. A vila enfrentou desafios climáticos também. Uma forte chuva causou erosões em partes da trilha, dificultando o acesso à clareira. Nicholas e os moradores se uniram para reconstruir os caminhos, mostrando que a força da comunidade superava os obstáculos da natureza. Com o tempo, a estrada foi redesenhada para não afetar a floresta. A decisão foi comemorada com uma grande festa, onde Nicholas, Valente e todos os moradores celebraram a vitória conquistada com esforço e união. Nicholas sentiu orgulho, mas sabia que a verdadeira jornada era mais profunda, preservar a conexão entre as pessoas e a natureza, manter viva a cultura e os ensinamentos da floresta. Valente, como sempre, estava ao seu lado. O cachorro caramelo que havia salvado um menino abandonado na floresta agora guiava toda uma vila para um futuro melhor. E Nicholas sabia que, enquanto tivessem essa amizade e essa força, poderiam enfrentar qualquer desafio. O outono estava se instalando na vila, e com ele um ar de transformação pairava no ambiente. As folhas começavam a se tingir de tons dourados e avermelhados, caindo suavemente sobre a terra úmida. Nicholas sentia uma inquietude diferente, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria o rumo de sua vida e de toda a comunidade. Naquela manhã, enquanto caminhava pela trilha com Valente, ele notou uma mudança no comportamento do cachorro. O cão parava com mais frequência, farejava o chão com intensidade e olhava para os lados com os olhos brilhando, quase como se escutasse um chamado silencioso vindo da floresta.
Nicholas franziu o senho, preocupado. O que você está sentindo, amigo? Perguntou, tentando decifrar os sinais que Valente lhe dava. O cachorro latiu baixinho e correu em direção a um velho carvalho, onde havia marcas recentes nas raízes expostas. Nicholas se aproximou e examinou aquelas marcas, não eram naturais, pareciam sinais deixados por alguém. Ele pegou um pedaço de galho para desenhar no chão, tentando entender a forma que aquelas marcas representavam. Pouco depois, Marta chegou ao local, acompanhada de Daniel e Ana, que vinham estudando as inscrições da clareira secreta. Vocês encontraram algo? Perguntou Marta, notando o interesse de Nicholas nas marcas. Parece que alguém deixou uma mensagem, respondeu Nicholas. Mas não sei o que significa. Marta se agachou, observando os riscos no solo. Pode ser uma pista, disse ela. Talvez alguém queira nos ajudar, ou avisar sobre algo importante. Ana, sempre sensível aos detalhes, tocou o braço de Nicholas. Isso me lembra os antigos mapas que encontramos na Casa das Raízes. Talvez essa mensagem tenha ligação com eles. Nicholas sentiu um frio na espinha. A floresta parecia sussurrar segredos que estavam prestes a ser revelados. Naquela noite, Nicholas não conseguia dormir. A bússola antiga repousava ao lado da cama, como um símbolo silencioso do que estava por vir. Ele se levantou, pegou a bússola e foi até a janela. Olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez, sentiu que sua jornada estava além da vila, da floresta, e até mesmo do futuro imediato. Valente estava aos seus pés, e o menino sabia que o cão compartilhava daquele sentimento. No dia seguinte, decidiram seguir as marcas até onde elas os levassem. Com o mapa que Daniel ajudou a fazer, e o guia das estrelas na bússola, o grupo partiu para explorar uma nova trilha. A caminhada foi longa e cansativa, mas cheia de descobertas. Encontraram plantas raras, ouviram o canto distante de pássaros que pareciam anunciar algo grandioso. A floresta mudava ao redor deles, revelando áreas nunca antes exploradas. No meio da tarde, chegaram a uma clareira cercada por pedras que formavam um círculo perfeito. No centro, uma árvore majestosa com tronco largo e raízes que pareciam abraçar a terra. Marta se ajoelhou, examinando o solo. Encontrou uma caixa metálica enterrada sob as raízes. Com cuidado, abriram a caixa. Dentro havia um diário antigo, escrito em uma caligrafia delicada e cheia de detalhes. Nicholas pegou o diário com reverência. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas as palavras ainda eram legíveis. O diário pertencia a um antigo morador da vila, um homem que dedicara sua vida a preservar a floresta e ensinar aos mais jovens a importância daquele lugar. As histórias contadas no diário revelavam uma sabedoria ancestral, ligada às raízes da terra e à conexão entre todos os seres vivos. Nicholas e Marta decidiram que aquele diário seria um tesouro para a vila. Com a ajuda de Ana e Daniel, começaram a transcrever o conteúdo, preparando-o para ser compartilhado com todos. Enquanto isso, Valente continuava explorando a clareira com atenção. Em um canto, encontrou um pequeno amuleto de madeira, esculpido com símbolos que combinavam com as inscrições da pedra secreta. Nicholas pegou o amuleto e sentiu uma energia calma e reconfortante. Era como se a floresta estivesse presente ali, abraçando-os com sua força silenciosa. Os dias seguintes foram dedicados a estudar o diário e entender os ensinamentos deixados pelo antigo guardião da floresta. A comunidade se uniu ainda mais, participando de rodas de conversa, oficinas e celebrações que reforçavam o vínculo com a natureza. Nicholas sentia que, com cada descoberta, sua conexão com Valente e a floresta se fortalecia. Mas nem tudo era tranquilo. Havia ainda desafios pela frente. O inverno estava próximo, e a ameaça do frio intenso preocupava os moradores, principalmente aqueles que ainda viviam em condições precárias. Além disso, o projeto da estrada ainda não havia sido completamente cancelado, e alguns empresários tentavam pressionar as autoridades para retomar as obras. Nicholas sabia que precisava agir com sabedoria e coragem. Com o apoio de Marta, Ana e Daniel, organizou uma campanha de conscientização que incluía exposições, apresentações culturais e debates. Valente esteve presente em todas, como símbolo da força e da esperança da vila.
A cada evento, mais pessoas se engajavam na causa, compreendendo que preservar a floresta era preservar a vida. No entanto, a pressão externa aumentava. Durante uma reunião com representantes do governo, Nicholas e Martha enfrentaram argumentos frios e burocráticos que ignoravam a importância cultural e ambiental da floresta. Nicholas sentiu um nó na garganta, mas encontrou forças no olhar firme de Valente. Essa floresta não é apenas terra, disse ele, com voz firme, é história, é memória, é futuro. Precisamos protegê-la, não destruí-la. A resposta não foi imediata, mas deixou claro que a luta estava longe do fim. Naquela noite, enquanto caminhava pela vila, Nicholas ouviu o sussurro do vento nas folhas, um som que parecia trazer uma mensagem de esperança. Valente estava ao seu lado, e juntos olharam para o céu estrelado, sabendo que, mesmo diante dos desafios, a jornada continuava. O inverno chegou com seus ventos frios e neblina densa envolvendo a vila. As noites pareciam mais longas, e o frio se infiltrava pelas frestas das casas simples. Nicholas sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros, mas também sabia que não podia recuar. Ao seu lado, Valente permanecia uma fonte constante de força e conforto. A luta pela preservação da floresta continuava, e os desafios se acumulavam. Com a ameaça da estrada ainda pendente, a comunidade se organizava para fortalecer sua voz. Nicholas liderava os esforços com a serenidade que só a experiência e a amizade profunda com Valente podiam lhe oferecer. Na Casa das Raízes, as reuniões se tornaram mais frequentes e intensas. A comunidade sabia que precisava apresentar uma alternativa viável para o desenvolvimento da região que respeitasse a floresta e sua cultura. Martha, Ana e Daniel trabalharam junto com Nicholas para elaborar um projeto sustentável que pudesse ser apresentado às autoridades. Durante uma dessas reuniões, uma surpresa trouxe um novo sopro de esperança. Um grupo de estudantes universitários, vindos da cidade, apareceu oferecendo apoio técnico e voluntário para o projeto. Eles tinham experiência em meio ambiente, urbanismo e comunicação, e queriam ajudar a vila a preservar sua história e natureza. Nicholas acolheu o grupo com entusiasmo. Valente, como sempre, estava presente, ganhando o carinho e admiração dos visitantes. Com o apoio dos jovens estudantes, o projeto ganhou forma. Eles desenvolveram mapas detalhados, análises de impacto ambiental e propostas para o turismo sustentável, que valorizava a cultura local e protegia os recursos naturais. Mas, apesar do progresso, Nicholas sabia que convencer as autoridades e os empresários seria um desafio ainda maior. Em meio a esse turbilhão, surgiu uma nova preocupação: algumas famílias da vila enfrentavam dificuldades para enfrentar o inverno rigoroso. A falta de recursos para aquecimento e alimentação tornava os dias difíceis. Nicholas organizou com a ajuda de Dona Cida e outros moradores uma campanha para arrecadar mantimentos, roupas e lenha. Valente participou ativamente, acompanhando as doações e trazendo conforto para as pessoas mais vulneráveis. A vila se uniu como nunca antes, fortalecendo os laços de solidariedade e amizade. Mesmo com as dificuldades, havia um sentimento crescente de esperança e união. Mas a floresta, silenciosa e sábia, ainda guardava segredos que começavam a surgir. Certa manhã, durante uma caminhada para verificar as trilhas, Valente parou abruptamente diante de um arbusto. Nicholas percebeu que o cachorro farejava algo incomum. Ao afastar as folhas, encontraram um pequeno esconderijo, onde estavam guardados objetos antigos, ferramentas rústicas, potes de barro e tecidos desgastados pelo tempo. Martha examinou os itens e concluiu que pertenciam aos primeiros habitantes da vila, reforçando a conexão entre passado e presente. Essa descoberta trouxe um novo significado para a luta da comunidade. A floresta não era apenas um espaço físico, mas um elo vivo com as gerações que ali viveram e cuidaram da terra. Nicholas sentiu que sua missão ia além da proteção ambiental. Era também preservar a memória e a identidade do lugar. Enquanto o inverno avançava, Nicholas e os moradores enfrentaram mais um obstáculo. Um deslizamento de terra bloqueou a principal trilha que levava à clareira secreta, dificultando o acesso e ameaçando o projeto de preservação. O grupo precisou trabalhar arduamente para reconstruir a trilha, usando técnicas tradicionais ensinadas pelo antigo diário e pela sabedoria dos moradores mais velhos.
Durante esse período, Nicholas percebeu o quanto Valente se tornará essencial para todos. O cachorro caramelo era mais do que um guia, era um símbolo de resistência, esperança e amor. Mesmo nos momentos de maior cansaço e desânimo, a presença de Valente despertava sorrisos e renovava forças. As batalhas com as autoridades continuaram, mas a comunidade, fortalecida pela união e pelo apoio dos estudantes, conseguiu fazer com que o projeto sustentável fosse reconhecido oficialmente. A decisão foi comemorada com uma grande festa, onde a vila mostrou a riqueza de sua cultura, suas histórias e sua relação profunda com a floresta. Nicholas, ao lado de Valente, olhou para o céu estrelado naquela noite, sentindo uma paz rara. A jornada fora longa e cheia de desafios, mas a vitória mostrava que o esforço e a união podiam transformar realidades. E ele sabia que, enquanto a amizade com Valente permanecesse, o futuro seria sempre promissor. O sol despontava timidamente no horizonte, espalhando seus primeiros raios dourados pela vila e pela floresta que, após meses de luta e dedicação, começava a respirar mais livre. O ar fresco da manhã carregava o aroma úmido das folhas e o cheiro doce da terra recém-úmida pela chuva noturna. Era um novo dia, mas para Nicholas, para Valente e para toda a comunidade, simbolizava muito mais a vitória da esperança e da perseverança. O projeto sustentável, agora aprovado, começava a transformar não só a paisagem, mas a vida de todos. A floresta, antes ameaçada e cercada por incertezas, voltava a ser o coração pulsante daquela terra. Nicholas acordou cedo, como de costume. Valente estava ao seu lado, o corpo quente e o olhar atento. Era impressionante como aquele cachorro caramelo, que há menos de um ano havia encontrado Nicholas em estado grave e sozinho, agora era seu melhor amigo, guia e protetor. O menino olhou para o cão e sorriu, lembrando dos primeiros momentos, daquelas primeiras horas na floresta fechada, quando o mundo parecia desabar, mas a presença do cachorro lhe dera forças para lutar. A vila se preparava para a grande cerimônia de inauguração do Centro Cultural da Floresta, um espaço criado para celebrar a cultura local, a memória da floresta e o compromisso de preservá-la para as futuras gerações. Marta, Ana e Daniel estavam à frente da organização, e as ruas estavam enfeitadas com flores e bandeirinhas coloridas. Nicholas ajudava a colocar os últimos detalhes nos painéis que contavam a história da vila e da floresta, incluindo o diário do antigo guardião que haviam encontrado na clareira. Era um tributo às raízes que os sustentavam, as raízes da terra, da amizade, da comunidade. Valente farejava o ar com entusiasmo, sentindo a energia que vibrava ao redor. Para ele, a floresta não era apenas um espaço físico, mas um lar, um mundo de cheiros, sons e histórias que compartilhava com Nicholas. O cachorro caramelo era agora uma figura querida em toda a vila, um símbolo da força e da esperança que brotava daquele lugar. Durante a cerimônia, Nicholas subiu ao pequeno palco para falar em nome da comunidade. Sua voz, firme e emocionada, ecoou entre as árvores e fez calar a multidão. Hoje celebramos não apenas a preservação de uma floresta, disse ele, mas a união de um povo que acredita em um futuro onde a natureza e a cultura caminham juntas. Esta vitória é de todos nós, que lutamos e nunca desistimos. O olhar de Nicholas encontrou o de Valente, que o acompanhava sentado ao seu lado. Foi nesse momento que ele percebeu a dimensão do que haviam conquistado juntos. Mas, como toda grande conquista, ela vinha acompanhada de sacrifícios. A luta contra a pressão externa havia desgastado muitos corações, e Nicholas sentia o peso das noites insones e dos desafios enfrentados. Entretanto, a presença silenciosa de Valente lhe dava a certeza de que todo esforço valerá a pena. Após a cerimônia, os moradores e visitantes se reuniram para uma festa repleta de música, danças e sabores típicos da região. O ambiente estava carregado de emoção, sorrisos e abraços calorosos. Nicholas caminhou pela praça central, observando os rostos iluminados pela alegria e pelo sentimento de pertencimento. No meio da celebração, um som familiar chamou sua atenção, o latido alegre de Valente. Ele o encontrou próximo à entrada do centro, onde o cachorro havia encontrado um grupo de crianças curiosas. Nicholas se aproximou e viu que, nas mãos das crianças, estavam desenhos coloridos da floresta e do próprio Valente, feitos para homenagear o cachorro que havia salvado sua vida. O menino sorriu emocionado, sentindo que ali estava o verdadeiro significado da amizade e da esperança.
Mais tarde, já sob a luz suave do luar, Nicholas sentou-se junto a Valente na margem do rio que cortava a vila. O som da água correndo, misturado ao canto distante dos grilos, criava uma atmosfera de paz profunda. Ele acariciou pelo macio do cachorro e falou em voz baixa, como se dividisse um segredo. Nós conseguimos, amigo. Conseguimos mostrar que é possível cuidar do que amamos e preservar o que é precioso. Valente respondeu com um olhar terno, como se entendesse cada palavra. Naquele momento, Nicholas entendeu que a jornada deles não terminava ali, mas que um novo capítulo começava. Um capítulo onde o amor pela floresta, pela vila e pela amizade seriam sempre a luz que guiaria seus passos. Os meses seguintes foram de trabalho contínuo para consolidar o projeto sustentável. A vila recebeu visitas de pesquisadores, ambientalistas e turistas interessados em aprender sobre o modelo que unia preservação e desenvolvimento. Marta e Ana lideraram oficinas para ensinar às novas gerações os valores aprendidos, enquanto Daniel documentava cada avanço, transformando a história da vila em um legado escrito para o futuro. Nicholas, mesmo com a rotina agitada, sempre encontrava tempo para caminhar com Valente pela floresta, revivendo cada trilha, cada descoberta, cada momento que os uniu. O cachorro Caramelo, agora com um pelo brilhante e olhos cheios de vida, continuava a ser o fiel companheiro que, com sua sensibilidade e coragem, ajudou a transformar uma história de abandono em uma história de renascimento. Um dia, durante uma caminhada pela clareira secreta, Nicholas encontrou novamente o amuleto de madeira que Valente havia descoberto meses antes. Ele o segurou com reverência e percebeu que aquele pequeno objeto era o símbolo perfeito da força invisível que os guiava, essa conexão entre passado e presente, entre homem, natureza e amizade. Ao pôr do sol, sentados sob o grande carvalho, Nicholas e Valente sentiram a imensa gratidão pelo caminho percorrido. O frio do inverno havia dado lugar à promessa de uma primavera eterna, onde a vila florescia, cheia de vida e esperança. Enquanto as estrelas começavam a surgir no céu, Nicholas fez uma promessa silenciosa em cuidar daquele lugar e daqueles que nele habitavam, com a mesma dedicação e amor que Valente lhe ensinara. E assim, em meio à floresta que já não era mais apenas um espaço de mistério, mas um lar cheio de histórias, o cachorro Caramelo e o menino que um dia estivera perdido encontraram a verdadeira essência da vida, do poder da amizade, da união e da esperança que brota, mesmo nos terrenos mais difíceis. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Floresta, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.